E imagina só a cena, uma sala de reunião daquelas bem importantes, com as luzes apagadas. Lá na frente, projetado na parede, um gráfico de pizza 3D gigante, berrante, cheio de fatias coloridas. Todo mundo apertando os olhos, tentando arduamente decifrar o que aqueles dados querem dizer. É impressionante, e até meio assustador, pensar que um simples gráfico num relatório corporativo pode estar silenciosamente sabotando decisões estratégicas que valem milhões de reais. E na grande maioria das vezes, o grande culpado é justamente ele, o famoso gráfico de pizza em 3 dimensões. Aquele mesmo que a gente costuma escolher na falsa ilusão de dar um toque de elegância para a apresentação, sabe? Mas olha só, esse elemento não é só um design mal feito, não. Ele atua como verdadeiro vilão na tela, criando uma perigosa ilusão de ótica. Se a gente observar bem essas fatias, parece até que elas estão pulsando de um jeito instável no ar. As linhas de perspectiva acentuam o erro de um jeito drástico. Repara como o pedaço da frente, como essa fatia azul escura, acaba parecendo artificialmente gigantesco quando a gente compara com os pedaços que estão lá atrás. O nosso olhar é arrastado desse centro totalmente caótico direto para essa fatia frontal. E o pior, ela está completamente distorcida em relação aos valores reais. Vamos entrar agora na nossa primeira parte, anatomia de uma ilusão. É hora de entender a ciência por trás desse erro. Para entender isso, a gente precisa falar sobre um conceito super importante, a carga cognitiva. Basicamente, o nosso cérebro tem uma capacidade bem limitada de processamento simultâneo. Cada detalhe inútil que é adicionado na tela simplesmente suga uma parte dessa energia, exigindo um trabalho mental que é exaustivo. É um desperdício enorme. Todo aquele poder cerebral que a plateia deveria estar usando para analisar os números e tomar decisões importantes acaba sendo gasto para tentar decifrar um verdadeiro enigma visual mal planejado. E tem uma frase sensacional do professor Edward Tufte que resume perfeitamente essa nossa realidade moderna. Ele diz assim: o poder corrompe, o PowerPoint corrompe totalmente. Hoje em dia, com tanto de ferramenta disponível, qualquer um joga uns dados num aplicativo e gera um gráfico em 3 segundos. Mas ter toda a informação do mundo acessível não facilita a comunicação, muitas vezes acaba dificultando. Os padrões automáticos desses softwares facilmente empurram a gente para o mau uso do design, transformando as apresentações num verdadeiro liquidificador de fontes e cores. E aí fica no ar a grande pergunta, né? Se esses gráficos circulares são tão populares no mundo dos negócios, por que é que eles são estruturalmente tão falhos para a nossa compreensão? Afinal, o que é que acontece com a biologia humana quando a gente se depara com fatias numéricas dentro de um círculo? A resposta para isso está na nossa própria anatomia, e é reveladora. O cérebro humano é simplesmente péssimo para julgar áreas e ângulos num espaço bidimensional. A natureza programou o ser humano para comparar comprimentos em linhas retas, e não para ficar medindo frações e ângulos numa roda. Pensa bem, quando as fatias de uma pizza têm tamanhos parecidos, é quase impossível bater o olho e dizer qual é a maior sem ter que ler os números minuciosamente. Falta uma avaliação precisa e natural. A gente simplesmente se perde. Agora, adiciona a perspectiva 3D nessa mistura. Aí, o que já era um obstáculo, vira uma verdadeira catástrofe visual. O 3D inclina a fatia. Com isso, as partes superiores parecem mais afastadas e menores, enquanto as partes inferiores parecem saltar da tela, ganhando um destaque imenso e parecendo muito maiores do que a matemática dita. Quem está tentando analisar a tela não está lendo dados, está tentando desvendar uma ilusão de ótica. É por isso que existe uma regra de ouro, sagrada e inquebrável na visualização de dados. Nunca, mas nunca mesmo, use o 3D. Ele só traz distrações pesadas que não servem para nada além de esconder a realidade. Chegamos à parte 2, a transformação visual. Vamos ver na prática como consertar esse desastre. Então vamos lá, acompanhando passo a passo. Primeiro de tudo, a gente achata esse gráfico. A gente esmaga ele, removendo impiedosamente a distorção da terceira dimensão e trazendo os números de volta para o mundo real. Depois, o círculo se rompe e se desdobra em linhas horizontais esticadinhas, alinhando todas as categorias perfeitamente numa base comum. E para fechar, é hora da faxina. A gente elimina toda a poluição visual e joga fora as legendas externas. Aquelas cores de circo vão embora, entram os tons neutros e as barras se organizam sozinhas, fluindo do maior para o menor valor. E tem ciência pura guiando todo esse alívio visual, viu? Estamos falando dos princípios da Gestalt. Quando a gente aplica o princípio da proximidade, os rótulos de texto e os números são posicionados diretamente ao lado das barras correspondentes. Isso corta o mal pela raiz na hora. Impede completamente que os olhos fiquem num zigue-zague caótico entre os dados e uma legenda lá longe. O movimento do nosso olhar fica linear, super relaxado e altamente eficiente.
Além desse alinhamento, o uso estratégico dos chamados atributos pré-atentivos muda todo o jogo. Ferramentas visuais, como o uso seletivo da cor, podem e devem ser exploradas com inteligência. Em vez de colorir tudo e deixar parecendo um arco-íris, a gente usa o cinza para dar o contexto e destaca só a métrica mais crítica. A gente faz com que uma única barra brilhe numa cor intensa, como um azul marinho vibrante. Desse jeito, a audiência identifica a informação principal numa fração de segundo, antes mesmo de pensar de forma consciente sobre aquilo. E assim chegamos à parte 3, o resultado final. Clareza absoluta. Colocando o antes e o depois lado a lado, a diferença grita na nossa cara. Do lado esquerdo, a gente tem aquele antigo gráfico de pizza 3D carregado e confuso que rouba segundos preciosos de qualquer gestor que tente decodificar as distorções. Já do lado direito, o modelo de barras horizontais ordenadas brilha de um jeito incrível e minimalista. Com esse novo formato, qualquer pessoa na mesa compreende o cenário completo quase que de imediato, em menos de 2 segundos. Tudo isso graças a esse alinhamento simples e genial numa mesma linha de base. A verdade suprema do design é que a clareza sempre triunfa. No visual antigo, a confusão imperava. Esse novo formato de barras funciona tão bem porque ele espelha exatamente a forma como a gente processa as informações no dia a dia, começando ali pela esquerda, lendo os nomes das categorias primeiro e depois avaliando as comparações por meio de comprimentos e não por áreas ou ângulos malucos. E é fundamental gravar isso. Se tudo ganha destaque com cores extravagantes, absolutamente nada recebe destaque de verdade. Menos ruído visual é, e sempre vai ser, sinônimo de mais clareza. Para fechar essa nossa análise fundamental de hoje, fica uma provocação forte para a gente repensar cada apresentação que for criada ou analisada daqui para frente. A visualização de dados não se resume a agrupar um monte de formas coloridas numa tela. É sobre contar a história verdadeira dos números, sem criar nenhuma barreira visual. Cada elemento que a gente decide colocar num slide tem um poder gigantesco. Ele pode facilitar uma grande decisão de negócios ou pode esconder completamente a verdade debaixo de uma ilusão gráfica. Na próxima reunião corporativa, a escolha do design vai ser, sem dúvida, a fronteira exata entre o sucesso absoluto e a total confusão.